Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Cidade Entrevista. No programa de hoje, a revisão do plano diretor, o papel do poder público na organização da vida na cidade. E o nosso convidado de hoje já chegou, é o professor Tadeu Felismino, presidente do IPU, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. Professor, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Primeiro é um prazer revê-lo, hein, professor? Satisfação enorme minha participar do seu programa e sempre analisando Londrina de forma inteligente. Presidente, o senhor tem um longo histórico de contribuição de serviços públicos prestados. A presidência do IPU, nesse momento em que a gente está falando de revisão de plano diretor, que mexe com todos os aspectos da vida em sociedade, é a maior empreitada da sua jornada? Olha, eu tive alguns bons desafios. Fui vereador por 10 anos. Sim. E por 15 anos a gente organizou o desenvolvimento tecnológico aqui em Londrina com a ADTEC. Foi muito trabalho. Mas olha, entregar 8 leis que vão definir todo o marco legal da cidade nos próximos anos é um desafio soberbo e estou muito satisfeito com essa oportunidade. Qual é o papel do IPU na revisão do plano diretor, presidente? O IPU é o órgão de pesquisa e planejamento urbano da cidade. Então, ele é o agente responsável perante a lei para organizar todo o processo. É importante dizer que é plano diretor participativo. Sim. A lei federal exige isso. Nós temos que documentar tudo, qual foi a participação da comunidade. Perfeito. Então, é um processo bem complexo. E o IPU é craque nisso. Isso não sou eu que estou inventando. O IPU está completando 30 anos esse ano, Gelson. 30 anos já. 30 anos. De enorme contribuição para o desenvolvimento dessa cidade, Que né? bom, que bom. O pensar a cidade de Londrina passa pelo IPU, sim. né? E o IPU desenvolveu muito essa capacidade de ouvir a comunidade, de fazer audiências públicas. Então, todo o processo de elaboração dessas leis tem uma grande participação. Nós temos tanto uma equipe técnica de várias secretarias da prefeitura, como nós temos uma equipe de acompanhamento formada pelas 50 principais instituições, representantes eleitos, esses que acompanham formalmente o processo. E, além disso, ainda tem as audiências públicas, que é aberta a qualquer cidadão. Presidente, me permita entender um pouco mais os aspectos didáticos, porque um trabalho com esse gigantismo precisa de muita organização, né? O senhor citou secretarias. O IPU vai e conversa com todas as secretarias individualmente ou traz dessas pastas pessoas estratégicas para junto, lei por lei, analisar como cada uma converge para a situação? Olha, essas 8 leis, Gelson, elas vêm sendo trabalhadas desde 2020. Em 2020, foi feita uma conferência municipal e ali foi eleito uma equipe técnica municipal, com representantes técnicos de todas as secretarias da prefeitura. São aproximadamente 50 servidores públicos, técnicos, de alto nível, representando todas as secretarias. De gente trabalhando nisso, hein? Todos eles acompanharam o processo de cada uma dessas 8 leis. Algumas secretarias vão se envolver mais numas que outras, é um processo complexo. Mas, além disso, o IPU tem a responsabilidade de deter e desenvolver o conhecimento sobre o planejamento urbano e exatamente sobre essas leis. E a contribuição externa, ela vem principalmente através das entidades, presidente? Exatamente. Lá em 2020 também foi constituído o grupo de acompanhamento. Aproximadamente 50 entidades elegeram 2 representantes para formar esse grupo. Esse grupo, os 2 grupos, equipe técnica municipal e o grupo de acompanhamento, são as pessoas que vieram acompanhando de 2020 para cá. A gente faz primeiro para cada lei oficinas técnicas, que é uma discussão mais desses 2 grupos, e depois que está consolidado,
nós fazemos audiências públicas, ou seja, aí chama a população, quem quiser, e vai lá, debate para daí fechar. Da sabedoria popular também vem contribuição, presidente? Com certeza, do bom senso, né? Aliás, quem conhece a cidade são seus cidadãos, né? Sim, exatamente. Presidente, deixa eu passar rapidamente aqui pelas leis, elas são várias e extremamente complexas, cada uma à sua maneira. Sistema viário, a lei complementar do perímetro urbano, parcelamento, e só esses 3 temas aqui são muito contundentes, uso e ocupação do solo, outorga onerosa, o Código Ambiental, a gente tem também obras, posturas e patrimônio cultural. O que é que o IPU já entregou para a Câmara de Vereadores dessas leis complementares, presidente? Então, a lei geral, Tá. é importante dizer isso, o plano perfeito. diretor Bem é lembrado. composto por uma lei geral. Essa lei geral é que dá diretriz para essas 8. Perfeito. E depois tem as 8 que detalham cada aspecto da vida. A lei geral, ela já foi aprovada e promulgada em janeiro de 2022. Ela estabeleceu um prazo, e isso foi uma exigência da Câmara, e foi bom, porque tradicionalmente você aprovava a lei geral nesse ano e aprovava as outras leis daqui a 5. Perfeito. Isso criava um descasamento. Um a gap, cidade, né? a cidade ficava sem saber se olha para frente ou para trás. E a Câmara colocou lá que o IPU, o município, teria 12 meses para entregar as 4 primeiras leis. Sistema viário, uso e ocupação, parcelamento e a lei de uso e ocupação. São as 4, vamos dizer, principais, porque são estruturantes. Tá. E as outras 4, Código Ambiental, Código de Obras, Código de Posturas e a Lei do Patrimônio, até julho desse ano. O IPU cumpriu o dever de casa. Quando chegou dezembro, nós fizemos todas as audiências, finalizamos os 4 primeiros projetos e entregamos lá na Secretaria de Governo para o prefeito. E, por sua vez, mandou para a Câmara? Não, o prefeito mostrando assim bastante sabedoria, ele falou, olha, eu acho que nós precisamos um pouco mais de tempo para essas 4 primeiras. Perfeito. Por quê? Porque ele via ainda certas divergências entre secretarias. Perfeito. O que ele fez? Mandou um projeto para a Câmara, pediu mais 6 meses De prazo? de prazo e, por decreto, criou um grupo de trabalho para fazer uma revisão final. Essa é uma revisão interna da prefeitura. Só que ele exigiu participação dos secretários. Perfeito. Porque até então, quem participavam eram técnicos de alto nível. Correto. Agora participam esses técnicos e os secretários para tentar conciliar. É uma medida que amplifica a contribuição do poder público, né? Do olhar do poder público. Qualifica. Né? Correto. E está sendo muito bom. O coordenador desse trabalho está fazendo um excelente trabalho. É ex-secretário de governo, procurador-geral, João Luiz Esteves. Correto. Ele que está coordenando. Então, nós já, esse grupo concluiu a revisão da primeira lei, a lei de sistema viário. Então, e foi interessante, porque surgiram contribuições muito boas. Professor, vai ser humanamente impossível num programa de 30 minutos a gente explorar cada uma delas. Então, eu conto com o seu poder de síntese e a sua habilidade professoral para a gente extrair, por exemplo, do sistema viário. Qual é a grande contribuição, a grande mudança, na sua opinião? Olha, uma grande contribuição é reduzir, em geral, as medidas de ruas, pensar a cidade mais para as pessoas e menos para carro. Opa, mas não é o contrário, presidente? Essa é a tendência mundial. Pois é, não vai na contramão? Fazer as cidades... Lógico, você não vai desprezar. Então, a lei do sistema viário está incorporando o plano de mobilidade que foi contratado, etc. e tal. Segunda grande mudança, nós tínhamos várias vias que estavam bloqueadas para qualquer desenvolvimento há décadas, por exigência de duplicação. Perfeito. Como Duque de Caxias, Arcindo Sardo e várias. Derruba essa exigência, o desenvolvimento vem.
Exatamente. Então foi feita uma análise minuciosa de cada via dessa, Tá. atendendo reivindicações, mas também por iniciativa, no sentido de liberar essas vias para se desenvolverem, para poder reformar, para poder, com preocupação, naqueles casos como a Duque, de preservar o patrimônio histórico. Perfeito. O professor foi na revisão da Lei Geral do Perímetro Urbano que deu aquele ruído em relação a amplia ou não o perímetro urbano de Londrina, segmentos da sociedade defendendo a expansão, a prefeitura preocupada, até por sinalização do IPU, com os vazios urbanos que a gente tem. Foi aí que surgiu o diagnóstico e, obviamente, uma saudável polêmica, né, presidente? Um necessário debate sobre isso, né? Sempre que a cidade, as forças da cidade discutem, mesmo que a gente, às vezes, a discussão fique meio acalorada, mas é positivo, mostra que a cidade está viva e que tem vitalidade, né? Então, também a lei do perímetro, o IPU fechou a proposta dentro do melhor critério técnico, passou por esse processo de revisão, uma revisão interna, e no fim, não vai haver um aumento do perímetro em relação àquela proposta original do IPU, mas, em contrapartida, o IPU concordou e está trabalhando junto no sentido de flexibilizar parâmetros de construção em áreas de expansão urbana. Correto. E definindo um pouco melhor áreas de expansão urbana para habitação social, área de expansão urbana na Zona Sul para residencial e áreas de expansão urbana para indústrias. Já que vai crescer, vamos esclarecer como nós queremos que cresça. Então, a priori, não aumenta o perímetro no sentido de dar uma orientação para a cidade de que vamos continuar espalhando a cidade, isso é ruim. Ô, presidente, mas crescer e também do ponto de vista da construção civil não é bacana? O IS precisa, na sua opinião, na sua leitura e dos seus técnicos, de um controle importante, uma visão estratégica. Controle não é o termo, uma visão estratégica. Crescer, mas crescer organizadamente. Crescer organizado, porque a tendência de continuar espalhando, você vai aumentando os vazios e você vai aumentando o custo da cidade, que vai ser rateado entre todos. O que é vazio urbano, presidente? Vazio urbano são aquelas áreas existentes dentro do perímetro que tem infraestrutura, tem asfalto, passa ônibus, água, luz, tem tudo. E não mora ninguém? E não mora ninguém. Me dá um exemplo que tá bem tangível para o londrinense, de vazio urbano. Olha, hoje tem muita área pulverizada, mas existe uma área gigantesca, abaixo da UEL, que é um loteamento dos anos 70. Atrás do campus da UEL? Abaixo do campus da UEL, ali os Royals. Ali tem uma área de 200 hectares. Fica entre a UEL e os condomínios? Isso. Correto. É uma área que dá 2 glebas palhando. E esse é um loteamento feito nos anos 70. Mas está enroscado? Por que está parado? Por que não foi explorado? Ele foi feito, mas em algum momento os empreendedores surgiram problemas e os empreendedores paralisaram, ficou um impasse 40 anos. Pessoas que chegaram a comprar. Mas a boa notícia é que até esse empreendimento hoje, Londrina vive um momento realmente bom. Até esse empreendimento está voltando com um processo, uma proposta de revisão daquele loteamento para fazer uma ocupação no nível mais avançado, em vez daquele conceito que era dos anos 70, tipo BNH. Entendeu? Você lembra? Um monte de casinha, tudo igualzinho, né? Agora é o conceito de um bairro inteligente. Perfeito. Professor, deixa eu aproveitar que a gente já entrou no capítulo dos pontos que dão mais polêmica, que geraram mais ruído. Vou pular lá para a revisão da lei do Código de Posturas. E aí, de repente, semanas atrás, chega ao noticiário a informação de que o IPU sugeriu o fechamento de bares e restaurantes às 6 da tarde, às 18 horas, todo estabelecimento que esteja num perímetro próximo de residência. O prefeito ficou pistola, disse que a notícia não era bem essa, que foi mal interpretado. E depois a gente foi entender que saiu de uma reunião técnica do IPU uma sugestão para, afinal de contas, o senhor é culpado ou é inocente nessa sugestão?
Não, a notícia que saiu, a gente fica até sem ter como entrar na discussão de tão absurdo. Sem dúvida. Ipu quer acabar com a vida noturna. Pois é. A imprensa também deu uma envenenada na manchete. Acabar né? com bar, acabar com música ao vivo. Não, né, presidente? E como é que o Ipu? Nós não somos um convento medieval, É, e a gente não quer a cidade parada, né? sabe? Quem que não se alegra de ver a cidade? Isso é economia criativa, João. Boa, presidente. Muito bom ouvir isso do senhor, tá? Por quê? Porque o bar que tem lá música, que tem isso, está dando emprego, está gerando e está alegrando a cidade, está atraindo gente. Quem que não quer isso? Sem dúvida. Né? O grande dilema é quando o poder público tem que optar entre isso e o direito do cidadão chegar às 11 horas da noite, Perfeito. meia-noite, deitar para dormir Perfeito. e ter confusão, ter barulho e tal. E que a gente não pode Agora, esquecer, em hipótese alguma, de usar como referência claro. também na hora de decidir o conjunto. Né? O que está acontecendo, Gelson? Está acontecendo o seguinte, são duas coisas. Uma coisa é o Código de Posturas. Tá? O Código de Posturas, o conteúdo dele é totalmente coordenado pela Secretaria da Fazenda, porque é ela que aplica o Código de Posturas Correto. com a CMTU. O IPU, nesse caso, dá suporte técnico. Outra coisa é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Essa o IPU coordena. Correto. O Código de Posturas está mantendo, em relação aos bares, a mesmíssima regra que existe hoje. Hoje, a regra é o seguinte, bares em Londrina, vamos falar de bar, o bar da Vila. Sim. Se ele está numa zona estritamente residencial, qual é o horário dele hoje? 8 às 18. Correto. Se ele está numa área mista, comercial, industrial, qual é o horário dele? 8 às 22. Correto. É assim hoje. Já não, é assim. Não mudou nada. Ninguém está inventando a roda, né? Não. O que a Secretaria de Fazenda e o IPU estão buscando, e a CMTU também, no capítulo desses bares, os bares normais, sem entretenimento, inclusive está flexibilizando, está melhorando, diminuindo essas distâncias de escola, de igreja, disso, daquilo, no sentido de liberar mais. Então, e detalhe, esses bares representam 86% dos estabelecimentos de bares e restaurantes em Londrina. Pronto. Ou seja, tem peso importante na nossa Tem um peso economia. total. A polêmica toda é em relação a bares com entretenimento, Tá. com caixa de som, com ruído. Música ao vivo. Ou seja, são aqueles estabelecimentos que geram, aí entra outro capítulo da lei, que geram impacto de vizinhança. Mas, presidente, a gente já tem legislação para regrar isso, não tem? Nós já temos a legislação. O que aconteceu, e esse é o ponto, né, que vai ser discutido ainda, principalmente na Câmara Municipal. Correto. Esse é um ponto da Lei de Uso e Ocupação, Perfeito. não do Código de Postura. Perfeito. Em algum momento, no ano passado, nós vivemos uma grande polarização sobre isso em razão principalmente do movimento de moradores da Rua Paranaguá, Sim. aquele problema. A gente sabe que houve todo um esforço, a gente sabe que houve muita coisa, mas no fim chegou-se a um ponto, e naquele ponto nós estávamos fechando a lei, a proposta da Lei de Uso e Ocupação do Solo. E naquele momento, a proposta do IPU para resolver, diante de tudo que foi apresentado nas audiências públicas, Sim. e muito especialmente o movimento de moradores, o que foi colocado foi a exclusão na nova lei. Tá? Isso não afeta o direito de quem já tem o Direito adquirido. Isso. Mas na nova lei, bares com entretenimento, ou seja, geradores de impacto de vizinhança, eles só serão permitidos em zonas comerciais e industriais. Perfeito. Zonas residenciais e mistas, e o ponto mais crítico, a novidade é essa, a exclusão de bares com entretenimento de zonas mistas. Correto. Essa foi a posição que o IPU colocou Correto. na lei, diante das questões que nós recebemos naquele momento. É claro. E porque, apesar da importância para a economia, apesar do que significa em termos de economia criativa para a Sim. cidade, de vida para a cidade,
O fato é que esses estabelecimentos não conseguiram, e os seus frequentadores e o próprio poder público Sim. não conseguiu achar uma solução de convivência pacífica Correto. entre esses estabelecimentos e esses moradores. Então, a opção naquele momento foi essa, é o que está na proposta do IPU. Tá. Essa proposta, que é da Lei de Uso e Ocupação, ainda não passou por essa última revisão, Correto. que é interna, Tá. vai passar, né? E a gente espera que, após tudo isso, até julho, né, o prefeito possa ter entregue à Câmara Perfeito. os 8 projetos de lei. Presidente, a gente precisa fazer o intervalo e daqui a pouco, na segunda parte da nossa entrevista com o professor Tadeu Felizmino, o presidente do IPU, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, vamos tentar tangibilizar. Aqui está em curso a ansiedade do jornalista também, tá, professor? Em quanto tempo a gente consegue fechar esse raciocínio? Não pode ter pressa porque precisa fazer bem feito, né? O Cidade Entrevista, que discute o plano diretor de Londrina, volta depois do intervalo. Até já! De volta com Cidade Entrevista, o programa de hoje é o segundo da série sobre a revisão do plano diretor e suas leis complementares. A vida na cidade passa por esse debate. O nosso convidado hoje é o professor Tadeu Felizmino, que é presidente do IPU, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. Aliás, que muito nos orgulha, professor, que está completando 30 anos de enorme contribuição nesse pensar e desenhar. Londrina é a grande cidade que é hoje, muito também em função da contribuição das mentes e da inteligência que o senhor tem e teve lá no IPU. Professor, ansiedade de jornalista. E aí, uma lei complementar já está na Câmara e tem outras 7 a caminho. Quando é que a Prefeitura entrega tudo para a Câmara? Porque ainda tem o debate no Legislativo, que obviamente abrirá espaço para as audiências públicas. Me fala de prazos, com o que o senhor trabalha lá no IPU? Olha, hoje, como eu te disse, esse processo de revisão final das 4 primeiras está sendo coordenada pelo procurador jurídico, o professor advogado João Luiz Esteves. Nós já concluímos a primeira lei de sistema viário, já está na Câmara. A Câmara deve estar em parecer técnico para encaminhamentos, para as comissões, audiências, etc. A segunda, que está indo agora, é a lei do perímetro urbano, que também foi discutida, bem concluída, avaliada com alguns ajustes. A terceira é a lei do parcelamento do solo, que regula todos os loteamentos da cidade. Essa deve ser entregue, a previsão, até o fim de maio. Estamos em maio, né? Sim, sim. E a última, a lei de uso e ocupação, que vai ser debatida internamente em junho e que deve ser entregue à Câmara até o fim de junho. Paralelo a essas 4, né, nós temos agora 4 audiências públicas para fechar os 4 códigos. Código de postura, o Código Ambiental. Sim. Código Ambiental, audiência pública agora sábado, das 8 a meio-dia. Neste sábado? Neste. Então está acontecendo. Começou às 8 da manhã, vai até o meio-dia. Isso. Onde? No auditório da Prefeitura. Bora participar, meu povo. Exatamente. Esse é o Código Ambiental, que é coordenado pela Secretaria, pela SEMA. Correto. O conteúdo, o IPU dá o apoio. Na outra semana, no sábado que vem, nós vamos ter a audiência pública aberta a todos os cidadãos sobre o Código de Obras. Ok. Tá? No sábado seguinte, o Código de Posturas, e aí também essas discussões que nós comentamos, e no primeiro sábado de junho, a audiência pública sobre a Lei do Patrimônio Histórico. Nossa, as 3 próximas audiências, e óbvio, sem esvaziar a importância do patrimônio público, mas as 3 próximas, a de hoje e dos 2 sábados seguintes, vai ferver. Tem fumaça aí, presidente? Olha, não surgiram no momento. Focos Vamos ver. Acreditamos que a discussão o Código de Postura é muito extenso. Sem dúvida, muito amplo, né? Ele regula
todos os procedimentos da nossa convivência urbana. Tá. E tudo isso está em cima da Secretaria de Fazenda, em cima da CMTU, é muita coisa. Então, aí emergiu a questão dos bares e restaurantes, e etc. Né? Quem sabe que outros pontos poderão surgir, né? O Código de Obras e o Código Ambiental tem muito impacto também. Sem dúvida. Né? Até pelo momento que a gente está vivendo. A SEMA está fazendo. Mas, enfim, o prazo final também para as 4 primeiras e para essas 4 últimas, o prazo final é entregar para a Câmara até o final de julho. Aí a Câmara Municipal vai fazer a liçãozinha de casa. Primeiro, assessoria técnica da Câmara, a Câmara tem técnicos de alto nível, sem dúvida, vai fazer a sua análise, vai encaminhar para a Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça vai se reunir, vai analisar, vai mandar para todas as entidades da sociedade, vai fazer audiência pública e vai dar o seu parecer. Eita. Depois disso, passa para a Comissão de Política Urbana. Ela também analisa tudo, manda para todo mundo, faz outra audiência pública e aí fecha o seu parecer. E aí vai para o plenário. E quando o plenário aprova, aí que o bicho pega e aí que vira lei. Só o ano que vem, então, presidente? A gente acredita e espera e torce para que pelo menos as 4 primeiras leis possam ser aprovadas esse ano. O senhor sabe o que me preocupa, presidente? Sim. A gente está com o tempo bem curtinho, mas o senhor também já militou politicamente. O senhor é um homem político. Me preocupa é empurrar isso para o ano que vem, que é ano eleitoral. E como algumas forças, infelizmente, fazem ruído, promovem a discórdia e fazem confusão em torno do tema que diz respeito a todos nós. Te preocupa o ano político também ou não? É tranquilo para o senhor? Sabe que não, Gelson. Ai, que bom, graças a Deus. Por quê? Porque se o senhor diz que não, eu me tranquilizo. Eu penso, bom, não tem limite também para maldade na política. A gente está vendo aí, né? Mas deixa eu te dizer, não teria como alguém querer atrasar uma lei de uso e ocupação do solo. Uma lei de uso e ocupação que vai melhorar essencialmente o ambiente de negócio na cidade. Hoje, de todos os processos de licenciamento que entram na prefeitura, quase a metade, na primeira consulta na fazenda, dá óbice, dá não. E aí o cidadão, coitado, o empreendedor, tem que passar por um processo burocrático que passa por várias secretarias. Isso trava a cidade, né? Trava. A nova lei destrava. Vai reduzir esse óbice inicial de quase 50% para menos de 5%. A gente vai destravar a Londrina, presidente? Vai destravar. Esse é o grande objetivo. Qual seria a finalidade de alguém querer lutar contra uma lei dessa? Ai. O senhor é um homem muito generoso e bondoso. Está sempre vendo tudo com os olhos do amor, da empatia. Mas tem muita gente aqui, o fogo no parquinho interessa, né? Sim. Mas essa é outra história. Presidente, obrigado por ter vindo, tá? Obrigado. Que sorte a nós de ter conversado com um professor também. Esse debate não se encerra aqui. A gente tem muito o que falar nos próximos meses. Bom trabalho. Leve o nosso abraço, nosso respeito a todo o seu time lá do IPU. Prazer revê-lo, tá? Obrigado. Nossos agradecimentos ao professor Tadeu Felizmino, presidente do IPU, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. Perdeu o programa de hoje? Daqui a pouco ele estará disponível em nossas redes sociais. Acesse também o canal do Cidade Entrevista no YouTube, @RedeMassa Londrina. Excelente final de semana a todos. Com saúde e segurança. Até sábado, gente. Tchau.